Eu, desde que comecei a fazer música, sempre trabalhei de maneira coletiva, sempre com grupo, sempre, ou grupos grandes ou pequenos, mas sempre. Então, para mim, a música é esse relacionamento entre as pessoas. E indo mais adiante, para mim, isso é um ato de amor. É um amor que você compartilha enquanto está fazendo música com as outras pessoas. Bom, eu não sei se a gente pode dizer que está em algum gênero, algum estilo. Música, né? Alguns diriam música contemporânea, né? Talvez ela faz parte, na verdade, de umas ideias que eu venho desenvolvendo há algum tempo e que, por mais que às vezes eu saia fora, quando eu vejo eu estou fazendo essa coisa, que é trabalhar com nuvens, né? Nuvens sonoras, né? Como articular as notas e os instrumentos e a maneira de tocar de uma maneira que você forme nuvens de sons. Agora, o nome Branca, inclusive, é uma referência a um compositor norte-americano que chama Glenn Branca, o sobrenome dele, e é legal porque o branca parece uma palavra em português também, então fica essa dubiedade, se é a cor branca, se é... Eu estou falando em primeira mão, que é isso, e que ele trabalhava com orquestras de guitarra elétrica mesmo. E como era uma orquestra de violões, uma camerata, eu falei, legal, me lembrou o Branca, então fiz uma espécie de homenagem a ele, embora a música não tenha nada a ver com as músicas que ele faz, né? Tem um pouco da ideia, né? Porque eu trabalhei bastante com a sonoridade da série harmônica, né? A partir da nona família, e ele trabalhava um pouco com isso também, com os overtones, tá? Mas não, eu ouvi muito pouco das músicas dele, né, tal, então é legal isso, que é uma referência a uma coisa que vem mais uma influência das ideias do que da música propriamente dita. Sabendo que é um projeto pedagógico, sabendo que eu ia lidar com crianças, com jovens, assim por diante, meio numa mistura, e que, por ser um projeto pedagógico, podia pegar pessoas um pouco mais iniciantes, um pouco mais adiantadas, a minha ideia foi como fazer uma música que eu consiga contemplar essas pessoas que vão tocar, elas tenham a sensação de que estão fazendo música mesmo, e não é só um exercício, né? Porque muitas vezes, como é pedagógico, parece que é só um exercício, né? Não, é uma música de verdade, eu consigo tocar, eu me sinto inteiro, né, fazendo essa música. Então esse foi o processo, tentar estabelecer um limite em que eu não exigiria virtuosismo, mesmo porque quando você compõe para grupos, né, mesmo que seja uma orquestra, normalmente você não escreve virtuosidades, né? John Cage dizia, se você vai escrever virtuoso é como um grande solista. Né? Normalmente uma orquestra você pode escrever muito bem, né? Mas nunca vai ser o limite do instrumento, né? Porque o limite normalmente é um solista que vai fazer isso. E a minha ideia, com a Branca, era que fosse uma espécie de um grande violão, a camerata toda fosse um grande violão. E cada um contribuindo com a sua parte para que esse grande violão soasse bem. Porque é um desafio, né, você escrever, né, para uma camerata de violão, uma camerata de estudantes, e é uma maneira também de os alunos que estão tocando verem que é possível fazer música de uma maneira séria, né, de uma maneira comprometida. E o fato de ter um compositor trabalhando dessa maneira, acho que estimula, né? A pessoa fala, pô, o cara escreveu para mim, né? Mas você tem que pensar que o importante aqui é o som. Não é se você é o solista, a primeira voz, não é isso aí. Pensa na melodia que você está tocando. Se ela está no
Se é tempo forte, se não é, não interessa, precisão. E a precisão não é tanto do tempo da música. A precisão é de quem tem que tocar junto. Se todo mundo atrasar, ou todo mundo adiantar, não tem problema. Tocou, cortou. Tocou, abafou. Direto. Atenção. 7, 8. Não, a gente se expressa musicalmente. Então, expressa um tema musical, uma ideia musical. E essa ideia musical vai ser desenvolvida, ou transformada, ou trabalhada durante a peça. E é isso que o compositor faz. E é claro que muitas vezes a gente se pega trabalhando intuitivamente. Mas é sempre um equilíbrio entre a intuição e a razão, a matemática e a fé. Compor é o fazer, a arte é o fazer. Você faz hoje, faz amanhã, faz depois. É como um instrumento. Você tem que estudar todo dia, o compositor tem que compor todo dia. Mesmo que esse todo dia não seja todo dia. Ele está sempre, mesmo que não esteja no papel, mas está sempre fervilhando a cabeça, pensando, né, imaginando. E aí quando ele sempre consegue colocar no papel, ou gravar um suporte, enfim. Então essa é mais ou menos a ideia. E com o Villani eu aprendi muito a questão de segurar o ouvinte, da forma, da estender as ideias musicais, né? Sem medo de que o som acontecesse e tal. Com o Edson Zampanha, que foi meu segundo professor de composição, eu aprendi muito a questão da interdisciplinaridade, né? Da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Várias ideias que vêm da física, da biologia, ou da geometria, ou de outros campos de estudo, da psicologia, psiquiatria, seja o que for, e que pode influenciar na maneira como nós encaramos a música, como nós estudamos, como nós compomos a música. E o Flô Menezes foi dentro da graduação, foi o meu último professor, né, da graduação, que foi professor de música eletroacústica, e principalmente de análise, né, de muitas aulas de análise. Ele sempre disse que uma boa aula de composição é uma aula de análise, uma boa aula de análise. E aprendi muito de análise com ele, principalmente da música contemporânea. Então eu devo muito toda a minha formação a essas três pessoas. Com o Flô aprendi bastante a ideia de que a música contemporânea está ligada à tradição. Porque durante muito tempo tinha uma coisa meio assim, né? A música contemporânea contra a música tradicional. Era uma ideia meio capenga, assim, né? E quando o Flô apareceu e começou a dar aula pra gente viu que não, que está tudo ligado. Né? Mesmo que, se a gente pegar uma corrente mais americana, que tem um rompimento com a música tradicional, ainda assim há uma referência, nem que seja por negação, mas há uma referência. Tudo que eu vou pesquisar, no caso, meu tema de mestrado, que foi a ocorrência do acaso na música contemporânea, na composição da música contemporânea, e tanto Dani e Edu, eles contribuem muito para a minha maneira de compor. Assim como o músico, ele toca e aos poucos ele vai ampliando o seu repertório, o ouvinte também tem que ampliar o seu repertório. Não de uma maneira didática, tipo, vou pôr uma música nova para ele aprender que isso é uma música do século XX, isso é uma música do século XIX, do compositor tal. Não nesse sentido, mas que ele possa ouvir coisas novas, ampliar o repertório mesmo, eu ouvi uma coisa diferente, depois eu ouvi outra, isso aqui parece com aquilo, isso não parece com nada. Ele vai sendo exposto a esse tipo de música e vai começando a achar de maneira paulatina, né, pouco a pouco, sabendo que existem mais coisas do que aquilo só que ele conhece. Então é nesse sentido que eu acho que é bom ampliar o repertório. Pode ser pensado de duas maneiras, ou como alguma coisa que ensine a pessoa a entender a música, a trabalhar com a música, e se ela quiser ser um profissional, ela consiga, a partir daí, caminhar, eu acho que maravilha. Se ela não quiser ser profissional, ela tem aquela formação boa.
Agora, havia anteriormente, me parece que mudou um pouco essa filosofia, de que a música era só para tirar a criança da rua, só para... Isso eu acho, se for dessa maneira, eu acho que não é muito bom, porque às vezes a pessoa fica 8 anos estudando instrumento, 8 anos dá para virar um bom instrumentista, um muito bom instrumentista, e não vira, porque o objetivo é manter ela ocupada. Então acho que essa forma de encarar a música, eu não acho saudável, né? Porque a pessoa acha que só passando aquele tempo ela vai poder ser um profissional. Para ser um profissional você precisa de dedicação, precisa de esforço, e precisa estar disponível, né? Estudar. Me parece que agora o guri está trabalhando de uma maneira que contempla esse lado, né? Que pode ser que a pessoa queira ser profissional, ela consiga, a partir daí, se encaminhar. A gente está numa vida hoje em dia em que tudo é corrido, tudo é para ontem, e a música não é para ontem, a música é para sempre. A gente tem que estar sempre fazendo, com calma e com determinação. Então, o conselho que eu posso dar é estude.